aqui o chat. Pronto, pessoal. Então sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à nossa segunda aula, né? Na sexta-feira que nós teríamos a nossa aula, tivemos algum problema aqui na configuração da plataforma, mas está tudo resolvido. E aí mudamos para hoje, né, às 19 horas a nossa aula. Então hoje nós vamos ter a segunda aula, que é sobre uma maquiagem clean. Na sexta-feira nós chegamos a fazer aqui, né, a pele. Então eu já vou, né, como a gente tinha falado já sobre partes da maquiagem lá, eu já vou começar a fazer a pele novamente. Nós vamos começar ali, né, do zero. Então vamos construir hoje uma pele. Ela é uma pele um pouco mais elaborada, mas uma maquiagem que não seja tão escura nos olhos. Porque a gente vai fazer uma maquiagem um pouco mais escura lá na terceira aula, tá? Então nessa aula vamos falar sobre uma make mais clean, uma maquiagem que a gente consegue, claro, né? Nem é tão clara, mas não é tão escura. A gente consegue usá-la em diversas ocasiões. Nós vamos fazer contorno em pó, vamos fazer aqui um delineado. Não quer dizer que só possa usar a maquiagem dessa forma, né? De forma nenhuma. A gente pode mudar o jeito de fazer, a intensidade da sombra, mas na primeira aula nós falamos muito sobre a importância de entender a questão de fazer uma maquiagem com mais praticidade, né? Que era a nossa Make Express, que era uma maquiagem com uma forma bem simples e rápida de ser feita. Então, nesta aula, nós vamos desenvolver aqui a maquiagem mais clean. Eu estou com o meu rosto limpo, então eu vou fazer a aplicação aqui do hidratante. Eu vou usar o hidratante com fator de proteção solar. Como nós falamos lá naquela primeira aula, né, sempre ali manter a hidratação da pele, o quanto é importante, necessário, porque nossa pele perde a hidratação natural, que é a água. Então, manter esse aspecto aqui super hidratado na pele, a gente vai manter uma maquiagem com um aspecto mais saudável, com um aspecto mais bonito. Então, eu vou dar essa região aqui, gente, da área dos olhos. Vou dar uma aqui, ó. Essa região da área dos olhos eu deixo bem hidratada. Quem tem a pele seca, bem seca, muitas vezes eu tenho a pele um pouco mais seca, tá? Tem dias que está um pouquinho seca, tem dias que está super normal. Mas quando ela está mais seca, eu passo hidratante. Eu espero a pele absorver um pouco essa hidratação e depois eu passo de novo, especialmente na área dos olhos. Então, assim, quando a gente faz essa hidratação, a gente já está preparando a nossa pele aí para construir a maquiagem. Então, eu vou começar. Aqui vou fazer a aplicação do primer. Boa noite para quem está chegando. Então, eu só fiz a hidratação no rosto e vou fazer aqui a aplicação do primer. Essa quantidade aqui. Até acho que falei sobre isso na semana passada, na sexta, né? Gente, eu me recordo de uma vez uma vez não, foi 3 ou 4 anos que o primer da Mary Kay saiu na revista Nova como o melhor primer. Até que ele tinha uma etiquetinha assim, ó, de melhor. E ele é muito bom, esse primer. Então a gente passa aqui nessas regiões onde nossos poros são mais dilatados. E aí eu vou deixar a pele absorver aí essa hidratação, né? Pra pele ficar com um aspecto mais saudável. Enquanto isso, eu vou fazer a preparação da minha base. Eu sempre faço muita mistura de base. Eu gosto de fazer essas misturinhas. Eu adoro fazer mistura de base, inclusive. Mas eu vou fazer aqui porque eu vou usar o CC Cream. O CC Cream, eu gosto de colocar uma gotinha dele e o restante da base. Minha pele é um pouco seca, mas eu coloco aqui, ó,
fiz a misturinha com a própria esponja. Inclusive, eu lavei ela agora e deixa eu dar uma secada nela aqui. E agora, como nessa aula nós não vamos fazer neutralização, nessa aula nós vamos fazer, na terceira aula que nós vamos falar ainda mais sobre neutralização da pele, falamos, né, na primeira, a importância de como fazer a neutralização de cobertura, de melasma, de olheiras com cor, né? E são os corretivos coloridos que a gente faz a neutralização. Gente, vou dando aqui batidinhas para construir ali a cobertura na minha pele. Como a base Mary Kay, ela tem uma boa cobertura, né? Aliás, ela tem uma cobertura média alta. Tanto que quando eu quero quase nada de base, eu tenho que colocar bem pouquinho. Gente, eu dificilmente fico construindo muitas camadas com ela, sabe? Porque a gente acaba colocando mais e mais produtos. Porque ela é uma base que já tem uma diferença muito grande. Então já super muda ali. E aí a gente vai descendo. Eu sempre desço, sempre. Porque a gente tem um pescoço diferente, cor do pescoço ali diferente, né? E agora dando essas batidinhas. Mas olha a diferença que já fez na olheira. Por quê? Porque é uma base que tem uma boa cobertura. Se fosse uma base que tivesse uma cobertura levezinha, não tamparia. Eu teria que sempre fazer uma neutralização para conseguir tampar aquela olheira. E dando essas batidinhas aqui, levando próximo ao cabelo, sem levar ali excesso de produto, para não carimbar o cabelo. Então, vou dar essas batidas aqui. Vou costurando. E aí, deixando essa pele super uniforme, vou descer. Aqui, sempre quando eu desço, eu estou evitando que essa região do meu rosto vai construir uma linha para ficar ali diferente, né? Então eu venho, por isso que eu sempre deixo esse restinho, para uniformizar mesmo. Eu sempre, quando eu não estou de roupa de gola alta, eu uso muito. Muitas vezes por isso que meu pescoço é mais claro que meu rosto, porque eu uso muito a gola alta. Aqui. Então ali a pele super uniforme, a pele não está sobrando algum lugar, né? Não tem sobrando produto, não tem um lugar que tem mais produto, não está superficial no rosto. Quer dizer, eu não fiz a aplicação da base assim bem fraquinho. Eu faço a aplicação da base de uma forma com que ela possa entrar, né? Ela fixar ali no rosto. E agora eu vou fazer a aplicação do corretivo. Lembra que lá na primeira aula eu falei sobre a distância do corretivo, que ele não pode ser um corretivo que distancie tanto da cor da pele, porque isso vai ficar muito claro. Então o corretivo ele é mais claro que a tonalidade da pele, só que não tão branco, tá? É como se, por exemplo, eu fosse usar corretivos Ivories aqui no meu rosto. Não daria certo, porque ia criar um alto contraste, isso ia distanciar demais. Então aqui, vou aplicar o corretivo. Então ele vai construir duas funções para mim, que é iluminar, claro, gente, retirar aqui, né, a minha olheira, cobrir, construir a cobertura da olheira. Coloquei o corretivo em pontos específicos, somente nessa região que eu vou fazer cobertura, né? Nesses outros pontos, eu construo pontos de iluminação, que é o que eu coloquei em evidência na maquiagem. Aqui. Aqui eu vou dando batidinhas. E aqui, ó, gente, quando a gente constrói esses pontos de iluminação, eu tenho a intenção que eles se destaquem na maquiagem. Por isso que uma pessoa que tem uma testa proeminente, uma testa grande, não tem a necessidade de subir essa iluminação até muito, né? Por quê? Porque vai colocar em destaque ainda mais. Agora, quem tem uma testa curtinha, sim, pode expandir um pouco mais, tá?
aplicação imediato e esfumando. Não deixar esse produto ficar ali secando na pele. Vem só retirando esse excesso. Batidinhas, construir, né, ali base e corretivo. E agora eu vou utilizar aqui o pó. Vou fazer com pó compacto. Como eu vou fazer com pó compacto, eu até fiz uma live ontem que eu utilizei somente como contorno, somente os bronzers, né, os novos. Pode ser feito também. Deixa eu ver, ontem eu utilizei. Não, ontem não, esses dias, gente. Eu fiz uns stories, não foi na live não. Que eu usei somente ele. Dá super certo também. Apesar dele ter cintilância, né? Então quem prefere ter mate e depois uma cintilância por cima, então faz a aplicação com pó compacto e depois ele. Só que tem que medir a intensidade porque ele é um blush que tem muita pigmentação. Então aqui eu vou fazer antes o contorno em pó com esse pincelzinho do blush, que é um pincel que não é tão comprido, isso quer dizer, ele não é fofo, ele não é mole, eu consigo manter aqui, ó, ele é mais preciso para construir um contorno. E eu vou utilizar um contorno em pó nessa maquiagem, que eu vou utilizar o contorno Bronze 2, o pó compacto Bronze 2. Poderia ser o coco, só que com uma intensidade diferente do que eu utilizo na minha tonalidade de pele, como uma tonalidade de pele de pessoas de pele morena, bem mais escura do que eu. Não utilizaria a mesma quantidade em mim, né? Senão eu ficaria muito escuro. E também pessoas de pele ivory, que tem esse aqui que é mais clarinho, que é o leite, né? Olha só, tá vendo quando a gente fala sobre alto contraste na maquiagem? Esse daqui, que é um contorno bem clarinho, ele é proporcional a uma pele bem clarinha. Agora, o corretivo Cocoa, olha a distância, olha o alto contraste que ele cria de uma pessoa de pele ivory, né? Então, a gente tem que ter cuidado desses contrastes. Por isso que eu gosto muito de utilizar o pó compacto Bronze 2, eu já uso ele há muito tempo. E aqui, eu vou pegar com o pincelzinho do blush, não vou colocar tanto produto, e vou dando batidinhas, eu vou depositar esse produto, não vou fazer movimento circular, nem movimento de vai e volta, para evitar de acinzentar esse produto. Então eu vou mirar aqui, ó, no cantinho da orelha, da pontinha da orelha, eu vou mirar no cantinho dos lábios, tá? Então como que eu vou fazer? Dando essa batidinha. É claro que contorno em pó, ele é sim mais fácil de fazer do que um contorno em creme, mas a gente já fez ele em creme na terceira aula. Eu pego o restinho dele e trago aqui próximo aos lábios. Esse restinho é o que deixa esfumado. Então isso quer dizer, se eu pego aquela quantidade de pó compacto e coloco bem aqui, isso quer dizer, vai ficar difícil de esfumar. Então eu construo ele aqui, ó, do início aonde tem que ficar mais escuro e não aqui. E agora eu vou dar uma subidinha aqui, essa lateral, e vou passar ali por cima aqui por cima da testa. Lembrando que quem tem a testa com formato curtinho não tem a necessidade de colocar, né, aqui o contorno, porque senão você vai diminuir essa proporção. Vem dando essas batidinhas. Olha só, já construiu um contorno, né? A Cristiane chegou aqui, seja bem-vinda à nossa aula. E aqui a mesma coisa, não vou arrastar, não vou fazer movimentos circulares, eu vou manter esse cuidado aí, começando sempre nessa direção, e o restinho que sobrar eu venho trazendo aqui próximo aos lábios, sempre só o restinho. Então o contorno em pó, claro que ele tem uma facilidade de fazer do que o contorno em creme, né? Ele se torna mais fácil mesmo. Então, fizemos a aplicação aqui e agora eu vou selar a minha pele. Vou selar a pele com pó translúcido, aqui. Vou colocar ele na tampinha.
Se chama vinco, quando a gente reúne produto aqui nessa região. Então, eu só venho tirando esse excesso, tá? Por que eu tiro o excesso? Porque é o acúmulo do produto nas nossas linhas de expressão. Eu vou pegar essa esponjinha quadradinha aqui, que eu sempre faço a aplicação do pó translúcido com ela, porque essa esponja, eu consigo aqui, quando eu faço isso daqui, eu consigo alcançar com mais facilidade os pontos do rosto. Vou dando essa batidinha. Não vou entrar ali, ó. Não vou entrar onde eu já fiz a aplicação do contorno. Ele já selou, basicamente ele já selou, porque ele é um pó, né? Dando essa batidinha. Mesma coisa, em todo o rosto aqui. Só não vou entrar onde eu fiz a aplicação ali, né, de contorno em pó. Vendo que eu não arrasto o pó translúcido no rosto, eu sempre dou batidinhas e vou depositando o produto. Essa diferença que fica. E agora, gente, nós até vamos falar sobre isso daqui a pouco. Sobre a pele, né? Sobre deixar, por exemplo, aqui, se vocês observarem, tem pó translúcido sobrando no meu rosto. A gente não pode deixar isso daqui, porque isso daqui tem uma grande chance de estourar, que é o que a gente já vai falar. Então eu vou fazer o polimento da minha pele aqui com o pincelzinho do pó. Eu vou fazer o polimento da minha pele com o pó compacto da cor da minha pele, que no caso é o bege 1. Então, pessoas de pele morena, pessoas de pele preta, pode utilizar o translúcido, só que faz o polimento da pele com um pó compacto da cor da pele também. Por quê? Ele, além de deixar a pele com um aspecto mais saudável, mais aveludado, né? Ele vai retirando isso daqui. Ele vai garantir ainda mais durabilidade e evitar que a sua pele possa estourar. Porque o pó em pó, no caso é o pó translúcido, ele fica solto aqui na nossa pele. Então eu venho fazendo o polimento. Aqui. A gente faz esse polimento. Aqui também. E é uma pergunta que eu sempre recebo, mas não pode usar o pó translúcido com o pincel do pó? Como ele, para mim, o pó translúcido ele serve para selar bem a pele, né, matizar, eu prefiro fazer a selagem sempre com a esponjinha. E aí depois eu utilizo sempre com o pó compacto, aí sim eu utilizo esse pincelzinho fofo, que é o pincel do pó. Então, poli toda a pele. E agora, a gente vai fazer, eu vou limpar aqui, já vou limpar esse pincelzinho do pó. Aqui, pra pegar este. Gente, esse bronzer, ele é maravilhoso. Então a gente consegue deixar a pele com um aspecto mais bronzeado, né? Só que ele é bem pigmentado, então tem que medir bem a mão, não pode colocar tanto produto, tem que vir de pouco a pouco. E ele também tem cintilância. Então eu vou pegar aqui a minha cor, que é Judas Glow. Vou pegar ele aqui. Aqui a quantidade. E vou fazer a aplicação dele por cima do meu contorno. Eu acabei utilizando também o pincel do pó, mas poderia ser o pincel do blush, mas eu prefiro passar com o pincel do pó, por ele ser um pouquinho mais mole e não deixar marcado, tá? Mas aí é só passar com a pontinha, não deitado esse pincel, porque senão vai expandir muito. E olha só, uma pele mais bronzeada, inclusive com um aspecto iluminado, né? Já deixa aquele aspecto ali super iluminado. E agora
Shy. Bem pouquinho, tá? Inclusive ele já tem cintilância também, né? Eu peguei ele aqui. Tem outro com fundo prata e outro com fundo dourado. Quando devo usar um outro? Não é assim não. Um é pra pele média, pele mais clara. E esse daqui é pra pele morena, tá? Se eu passar esse daqui, me fica muito escuro. Então eu prefiro utilizar esse aqui em pele morena. Esse daqui. Até porque pele morena, se colocar cintilância prateada, ele ilumina muito, né? Fica muito gritante. Então por isso que a gente utiliza em pele morena sempre esses aspectos mais bronzeados, né? Com cintilância dourada. E aqui eu vou pegar, então coloquei um pouquinho do Shy. Só vou aplicar nessa maçã aqui, ó, bem na maçãzinha. Só para dar um aspecto mais saudável, assim, de mais vida, que eu prefiro. Mas ali mantive o aspecto bronzeado do bronzer. Aqui nessa região. Pessoas que têm o formato do rosto arredondado, gente, particularmente, eu prefiro não fazer essa evidência na maçã. Então, se você quer passar o blush também, mas você tem um rosto arredondado, pode passar aqui assim, tá? Levemente por cima. Mas eu evidencio aqui porque eu tenho um rosto fino. Então, eu não gosto de deixar tão intenso assim esse contorno, tá? Mas a pele está pronta, não precisa passar o iluminador, né? Uma dica inclusive, se fosse durante o dia que eu estivesse utilizando essa pele aqui, eu não passaria iluminador agora. Não passaria de forma nenhuma. Porque eu acho que já tem iluminação, tanto do bronzer quanto do cintilante. E eu prefiro assim, eu acho que eu manter uma coerência na maquiagem, não passar, mas quem gosta, quem mesmo durante o dia bastante iluminador, tudo bem. Eu vou fazer a aplicação aqui com esse pincelzinho do blush, até vou limpar ele, eu sempre fico com uma toalhinha aqui, né? E vou pegar o Glazed, só pra dar uma iluminada. Se fosse durante a noite, tá? Se fosse durante o dia, eu não ia passar. Então, eu estou utilizando o Glazed. Claro que acaba construindo aqui uma pele que é elaborada, né, gente? E aqui nos pontos de iluminação também. Quando eu faço a maquiagem mais elaborada, eu adoro passar assim, ó, nesses pontos aqui do rosto. Quem tem um queixo proeminente, o queixo pra frente, não tem necessidade, tá, de iluminar aqui. Porque a luz vai evidenciar, né? Por isso que a gente trabalha com sobreluz na maquiagem. Mas aí não tem necessidade. Então a pele está pronta. Vamos falar um pouquinho só sobre a base, estourar aqui, que eu acho que é um assunto super importante de todos vocês, a gente entender um pouco mais sobre isso. Quem aí já escutou falar assim, eu acho que a base da Mary Kay estoura na foto? Eu, como maquiadora, já ouvi muito isso. Eu não concordo, porque eu acho que isso é uma grande falta de informação, somente uma falta de informação. Até porque não é a base da Mary Kay. Seriam de infinitas marcas que tivessem uma base que fosse para pele oleosa. Quer dizer, que ela fosse para deixar a pele sequinha. Tem a ver com isso, tá? Então, assim, independente de marca, uma base, quando ela é específica para pele oleosa, que a função dela é deixar a pele bem sequinha, aí que entram os fatores, né? Precisamos entender que todas as bases, todos os pós, né, esses produtos, eles contêm um componente que se chama sílica. E essa sílica, ela serve para absorver a umidade, absorver aí a oleosidade. O que acontece? Quando a gente usa uma base para pele oleosa e uma base para deixar a pele sequinha, ela tem a função de absorver a oleosidade da nossa pele, né? Claro, essa é a intenção da base, para deixar a pele sequinha. Só que, quanto mais uma base para deixar a pele mais seca, quanto mais para a pele oleosa ela for, mais sílica ela vai conter, tá? Então, assim, só para vocês entenderem a diferença. A base, se eu tenho aqui uma base para pele oleosa e o CC não é uma base para pele especificamente uma pele oleosa, né?
Ele é um produto para deixar a pele mais hidratada, para deixar a pele mais luminoso, né? Com esse aspecto mais luminoso. Então, esses dois produtos aqui, eles contêm uma quantidade de sílicas diferentes. A base Time 3D, ela contém mais sílica do que o CC Cream. Isso é bom, gente, deixar a pele com aspecto sequinho, absorver a oleosidade? Claro que é bom, né? Maravilhoso, todo mundo quer isso daí. Agora, precisamos entender o que é a sílica. Tá vendo isso daqui? Isso aqui é sílica, gente. Isso é sílica. Só que, claro, de uma forma diferente, né? Mas basicamente isso aqui, essa sílica, ela é para deixar dentro do guarda-roupa, dentro da bolsa, em sapato, para absorver a umidade. Então a sílica tem essa função de absorção. Então, quando a gente observa isso, o pó, para que serve o pó? Ele contém muita sílica, porque é para absorver. Onde entra o que é ruim nisso? Porque a base contém sílica, o pó contém sílica para absorção. Só que a sílica, ela é um componente que é proveniente da luz. Isso quer dizer, reflete muita luz. Então, quanto mais seca uma base for, maior a quantidade de sílica que existe nela. Só que, quanto mais sílica tiver, maior a capacidade de refletir luz. Porque já que a sílica é um produto, né, componente, é um componente totalmente proveniente da luz. Por isso que a gente tem que ter esses cuidados. Agora, como que eu evito, já que se eu utilizasse, eu tenho uma pele oleosa. Eu tenho uma pele oleosa, então eu vou usar sempre só essa base, vou usar pó. Como que eu evito de estourar no flash? O que é estourar no flash? Deixar nosso rosto branco, né? Se eu coloquei esses produtos aqui no meu rosto, já existe uma capacidade disso, né? Se eu tirar uma foto como? Uma foto num ambiente totalmente escuro, aí eu pego um celular e tiro o celular aqui e totalmente com flash bem no meu rosto, mas o flash que já é luz, vai refletir mais luz ainda onde tem uma base para pele oleosa, já que tem, né, muita sílica. Então não é bem assim, a gente não pode tirar uma foto com flash aqui muito próximo, num ambiente muito escuro. Claro que isso vai refletir muita luz. Agora, quando eu falo sobre o pó, lembra que eu falei aqui, olha, a gente não pode deixar o pó solto aqui na nossa pele. Por essas capacidades também. Se eu deixo o pó translúcido solto, já que ele é um componente, um produto, né, que tem muita sílica, se eu deixo ele solto, isso aumenta as probabilidades de ele refletir mais luz, quer dizer, de estourar no flash. Então, por isso que eu gosto muito de fazer o polimento com pó compacto. Não que o pó compacto não tenha sílica, ele contém sílica também. Só que é uma proporção menor que o pó translúcido. Então, eu gosto de fazer esse polimento, retirar esse aspecto de pó solto que fica na pele, que o pó compacto dá, né? E também, quando eu estou passando a base, eu deixo a base bem uniforme, não deixo o produto ficar sobrando. E também, né, gente, não tirar uma foto com flash bem aqui no nosso rosto, em um ambiente escuro. Claro que isso daí ela vai mudar a minha imagem ali, né? A base, gente, ela oxida na nossa pele. A base, ela tem a função de imitar a cor da nossa pele. Ela oxidou porque, na verdade, a gente tem que passar a base e deixar ela um tempinho ali pra ver a cor que ela vai ficar no nosso rosto. Então, se devolveu a base porque oxidou na pele dela, às vezes porque ficou mais escura, porque tem que usar uma base mais clara, tá? E aqui, gente, então, só pra gente entender essas proporções, né? Se você contém menos sílica, a base Time 3D contém mais sílica, pó contém mais sílica, que são produtos que são componentes de refletores de luz. E aí não é assim, a base da Mercury explode no flash. Não, gente, qualquer base que for pra pele oleosa, ela pode refletir muito mais do que uma base que for pra pele seca, que tem uma função de deixar mais hidratante. Então agora nós vamos fazer a aplicação na sobrancelha. Aqui vou passar o lápis de sobrancelha. O que eu gosto de fazer com lápis de sobrancelha, gente? Eu gosto muito de evidenciar a sobrancelha. Essa evidência, nós somos muito expressivos, né? Então essa evidência aí, ela deixa o nosso aspecto com o rosto ali, com um aspecto mais expressivo, mais em pé a sobrancelha,
passar sempre aqui, ó, o lápis e esse pincelzinho aqui de escovinha. Vou passando ele aqui. Já vem mudando, né? Aqui nessa região é onde nós deixamos a sobrancelha mais clara. Não vai ficar tão intensa quanto essa região aqui. Tá vendo que eu vou passando várias vezes? Especialmente porque eu acabei de apontar ele até com a ponta fina, né? Então pra não deixar a sobrancelha ali preta. E agora eu venho, vou esfumar. Esfumei a sobrancelha para deixar com um aspecto mais natural. Gente, olha o tanto que muda, né? Eu vou construindo o quê? Vou preenchendo as falhas. Então eu vou deixando a minha sobrancelha mais evidente. Aqui é a mesma coisa. Já vem preenchendo ali. Mão leve. Mão leve aqui. E agora eu vou esfumar. Sempre faço isso, gente. Se eu não esfumo, eu sempre acho que fica uma sobrancelha muito marcada. Então, quando eu dou essa esfumadinha com o pincel de escovinha, nossa, eu acho que transforma. Por quê? Porque eu deixei a minha sobrancelha com um aspecto mais natural. Então, feito isso, agora nós vamos utilizar, eu vou fazer a base, a construção da base. E olha só, as novas esponjinhas. Elas são maravilhosas, assim, ó, excelentes. Observam uma e outra, a mesma esponja, só que essa aqui está seca, ela está mais dura. Essa daqui está super molinha, gente, ela fica bem molinha mesmo. Isso quer dizer, se eu passar aqui o corretivo e pegar com essa esponja, ele vai sugar totalmente aqui essa esponjinha seca. Então eu lavo a esponja, seco assim, gente, na toalhinha, só seco. Não esfrego. Se você esfregar, você tem na toalha, né? Uma grande chance de rasgar ela. Que é a mesma coisa as outras duas. Uma pequenininha e uma maior. Porque essa daqui, ó, super macia. E essa daqui bem seca. Esse pincelzinho do é ótimo. Inclusive, a gente vai fazer o delineado agora com ele, tá? Depois que a gente fazer a sombra. E aqui vou fazer a aplicação. Pode ser primer de sombra, mas eu gosto de fazer a aplicação aqui com o corretivo, mas pode ser o primer de sombra. E vou misturar aqui, porque isso vai potencializar ainda mais minha sombra. Dando batidinha. Gente, antes de ter essa esponjinha pequenininha aqui, eu sempre tinha que dobrar a esponjinha assim, a que é maior, pra não trazer pra cá, ó. Porque eu tinha que ter muito cuidado pra não ficar colocando base ou corretivo ali, né? Então, agora com essas esponjinhas aqui, que são esponjas de precisão, facilitou a vida, viu? Facilitou bem, facilitado mesmo. Quando lançou elas, eu fiquei apaixonada. E agora, eu vou fazer aqui usando os novos pincéis. Gente, olha só. Até na primeira aula eu fiz com ele, né? Com este primeiro pincel, porque esse aqui era aquele pincel antigo que teve. Todo mundo me perguntava qual. Eu não faço maquiagem sem um pincel redondo de esfumar. Pra mim, a maquiagem ela não é construída ali, o esfumado, então a gente não consegue construir ele de uma forma com que ele fica todo infinito, que é o que a gente chama de esfumado infinito, que é sem marcações. Então, necessariamente, nós precisamos utilizar um pincel arredondado aqui para construir um
tinha mais, né? Mas eu continuava usando, porque era meu queridinho. E agora lançou, né, esse, e esse aqui pequenininho, que é um pouquinho menor. Então, amei esses pincéis. A gente vai começar a construção do esfumado com ele. E vou pegar ele. Então, gente, garantem o de vocês e dos clientes de vocês aí. Vou pegar a sombra Cinnabar e depositar essa sombra. Então, eu vou depositar primeiro a sombra, para depois eu fazer ali um acabamento. Vou construir ali. Quem tem o formato dos olhos caídos, evita de trazer para cá. Esse arco da sobrancelha que nós temos, a gente pode subir bem essa sombra. Então, não precisa ficar com medo de ficar subindo a sombra. Então, você primeiro pigmenta, para depois ir subindo. Não vem chegando aqui, ó, e chega e começa o esfumado lá em cima. Por quê? Se eu começar esse esfumado que está marcado aqui em cima, eu não vou conseguir construir o meu esfumado. A esponja úmida de passar base também, Josi. A esponja de passar base também, mesma coisa, úmida, tá? Então, feito isso daqui, eu até vou limpando na toalhinha e eu vou começar aqui a subir esse esfumado com movimentos circulares com a pontinha do pincel. Vou usando aqui a esponjinha, o pincel, só com essa pontinha. Então, essa pontinha em movimentos circulares me ajuda a tirar, né, aquela marcação de sombra ali. Não fica com medo de subir ali não, gente. Coloquei mais um pouquinho da Cinnabar e vou subir um pouquinho ela, ó. A Cinnabar é uma das sombras que eu mais uso. Ela, em atendimento, em mim mesmo, é a minha sombra que eu mais uso, é a Cinnabar. Porque, né? Ela é uma sombra super usável, é uma cor muito bonita, fácil, combina com todo que tipo de roupa, ocasião. Porque eu consigo fazer uma sombra aqui super, super clarinha com a Cinnabar. Como eu consigo fazer um olho incrivelmente escuro só com a Cinnabar. E aqui eu peguei um pincel limpo, sem nada, nadinha aqui. Vou deixar. Daqui a pouco a gente vai fazer agora uma sombra molhada. Eu gosto muito desse efeito de sombra molhada. Ela é coringa. Vou colocar só mais um pouquinho aqui de Cinnabar. Ela é muito coringa essa sombra, ela dá com tudo. Agora vou de cá, então vou pigmentar primeiro. Imagina se eu tivesse começado a construir esse esfumado bem aqui, ó. Ou aqui, que muitas pessoas começam aqui. Então a gente começa esse esfumado, a gente começa primeiro pigmentando a sombra. Depois ir construindo o esfumado ali. Vou dando ali, ó. Imagina só se a gente deixasse daquela forma. E agora vou limpar aqui, ó. Deixa a toalhinha que eu fico no colo. Então eu vou fazendo isso daqui. Sempre mantenho uma toalhinha aqui e vou subir aqui nesse esfumado.
início do olho. Dani, o início aqui na linha, como que você não entende sua pergunta? Eu subo a sombra, o início você fala aqui no cantinho, ou no canto interno, ou no externo, mas eu subo a sombra ali, ó, até próximo à sobrancelha. E agora eu vou usar a sombra Golden Mauve. Eu acho essa sombra super elegante, eu gosto demais dela. Que é esta, tá até furada, né? Tanto que eu uso. Que é a sombra Golden Mauve, que nós vamos fazer a sombra com um efeito molhado. O que tem aqui, gente, o que tem dentro do potinho é água, mas poderia ser, tô olhando o espelho aqui pra modificar aqui. Poderia ser um spray fixador, tá? Mas o que tem dentro deste aqui é água, porque eu vejo mesmo, eu consigo ver a diferença. E vou pegar este pincel aqui, ó, no cantinho interno, onde sempre é mais claro, tá? Qual a limitação da sombra até o início? O cantinho interno. Gente, eu vou falar muito sobre isso na terceira aula, porque quando a gente coloca cantinho interno, a gente tem que observar se os nossos olhos não são muito separados, porque se ele for muito separado, existe sim um limite. Se eu colocar o cantinho interno até aqui, que eu consigo vir com o meu formato dos meus olhos, eu posso passar ele mais pra cá, eu deixo como se ele estivesse mais separado. Agora, quem já tem os olhos separados, se fizer até aqui, vai deixar um aspecto mais separado ainda. Então, coloca somente aqui, ó, na pálpebra mesmo. Então, eu vou pegar aqui água, eu vou esguichar aqui a água e ela seca muito rápido. Então, eu vou molhar a sombra. Basicamente, é uma sombra molhada, com efeito molhado. Parece uma sombra líquida. Venho aplicando aqui. E olha o efeito que ela dá. Vou até agora limpar esse pincel para tirar essa marcação aqui. E ó. Gente, dá um efeito maravilhoso. Só que essa sombra, ela seca bem rápido. Então eu vou ter que aplicar de novo. Ela seca bem rapidinho. Ui, peguei o pincel errado. O pincel é preto, peguei o pincel de esfumar e não dá certo, porque ele é gordinho, né? Senão ele não consegue alcançar. Nossa, essa sombra com efeito molhado fica muito linda. E ela potencializa muitíssimo mais a cor. Depositei ela ali. Limpar esse pincel só pra dar essa esfumadinha. E vou pegar aqui o pincelzinho que eu tinha utilizado nesse nabar. Aqui no cantinho, só vou fazer isso daqui, gente, nem coloquei sombra. É só pra tirar mesmo dividir, né? Tirar essa divisão, na verdade. De sombra mate e sombra cintilante. Colocar não entendi. Colocar sombra pode ser feito isso? Só pode molhar a sombra cintilante. E Josi, eu não entendi sua pergunta. Colocar sombra pode ser feito isso? Não. Coloca aqui de uma outra forma, por gentileza. Mas a gente não pode fazer isso em sombra mate, tá? Se você colocar isso em sombra mate, vai estragar a sombra. Tem que ser feito somente em sombras cintilantes. Pele madura pode evitar cintilância? Não concordo. Eu acho que a pele madura dá super certo com uma sombra cintilante assim. Acho que dá super certo. Então, fica bem bonito, né? Vou pegar aqui este pincelzinho da coleção do Nova. Esse aqui, que é um pincelzinho menor. E vou pegar a sombra Rose Gold com ele. Por ele ser menorzinho, ele alcança mais os cantinhos. Então eu vou aqui, ó, colocar no cantinho. Quem tinha feito, a Dani tinha feito a pergunta ali, né, do limite do cantinho. Quem já tem os olhos espaçados não tem necessidade de iluminar aqui ainda mais. E ali abaixo da sobrancelha ficou perfeito esse pincelzinho pra passar. Porque por ele
E aqui já temos, construir ali, né, uma sombra. Eu gosto muito desse efeito aqui, ó. Qualquer sombra pode ser molhada, no caso a gente queira fazer dessa forma, qualquer sombra que seja cintilante, tá? Cintilante. Uma sombra mate não pode ser feito. E agora nós vamos fazer o delineado. Vou pegar o pincelzinho, tenho dois, porque tem o que eu prefiro. Vou pegar aqui o pincelzinho mesmo, né? O pincelzinho duo, que é esse daqui, de cá delineado e de cá de pentear a sobrancelha. Agora, quando eu começo a fazer o delineado, eu sempre vou construir ele em algumas partes. Eu observei em algum momento da minha vida assim, que eu dei curso presencial, que as pessoas queriam sempre fazer o delineado e já construía o acabamento. Logo que já passava, queria construir acabamento. Só que isso faz com que você vá engrossando o delineado. E quando você vê, já está enorme, né? A Ana que agora me pega. Mas é assim, gente, eu acho que nós temos que ser coerentes com a maquiagem. Por quê? Porque eu acho que tudo na maquiagem tem que deixar o nosso rosto de forma harmônica. Eu particularmente acho que nem todos os tipos de formato de olho dá certo com um delineado gatinho. Que eu acho que se você tem a pálpebra muito caída, ou se você tem a pálpebra móvel, madura, que é bem móvel, se você passa o delineado aqui, ó, quando é muito móvel, ele não vai ficar reto. Então isso não vai beneficiar a beleza da maquiagem. Por isso que eu falo sobre essa coerência. Não é errado, é uma questão de preferência. Só que eu particularmente acho que temos que desenvolver a maquiagem no todo da maquiagem, não só o delineado falando, mas de uma forma com que nós vamos entender que o nosso rosto vai ficar com um aspecto mais harmônico e não o contrário. Então, pensando dessa forma, né, a gente entende que nem todo mundo dá certo com o delineado gatinho, na minha opinião, como maquiadora, tá? Quando eu vou começar a fazer o delineado, vou pegar aqui o delineador em gel. O gel eu acho mais difícil, por isso que eu já usei com ele. Mas o delineador em caneta dá super certo também, tá? Inclusive ele é bem mais fácil assim. Olha lá, a Dani que acha que o olho dela não dá certo, o delineador e não usa. Por exemplo, no meu olho dá certo com o delineador, só que eu não gosto em mim. Eu acho que ele tira a minha identidade, mas é uma questão de preferência pessoal, tá? Não quer dizer que se eu fizer isso tá errado, não. Não tem uma pluminha aqui no meu rosto. Será que eu tenho uma pluma no rosto, gente? Ou um cabelo, tá me incomodando. Então, aqui eu vou pegar o pincelzinho do olho. Eu vou fazer primeiro o olho, depois o outro. Então, eu vou pegar de pouco produto. Peguei uma quantidade X de produto ali e vou colocar aqui no dorso da minha mão, tá? Vou trabalhar até com um pouquinho demais. Vou tirar aqui um pouquinho, pra não desperdiçar. Devolvi ali um pouquinho. Coloquei aqui. Vou pegar de pouco a pouco. Como que eu vou construir ele em 4 passos? Eu vou traçar um risco, tá? Vou traçar um risquinho primeiro. Depois eu vou construir o esqueletinho que é voltando. Depois eu vou preencher somente no final e fazer acabamentos. Eu não faço acabamento de imediato. Não começo já vem com acabamento. Primeiro a gente constrói, depois a gente faz os acabamentos, tá? Então eu preciso observar aqui, no meu rosto, de qualquer tipo de olho, a gente tem que observar que se for uma pessoa que tem um olhar levemente caído, mas acha que dá certo o delineado, claro que você vai ter que deixar ele um pouquinho mais em pé, né? Pra suspender um pouco. Mas a gente tem que observar que não tem que ficar um chifrinho e nem aqui, ó, caído, pra deixar ele com um aspecto bem caído aqui ou um chifrinho, né? Tem que ser o meio termo ali. Por isso que entra a coerência mesmo. Aqui, vou fazer um tracinho, sem deixar tão em pé e sem deixar tão deitado. Fiz um traço, vou observar, acho que tá certo, ou dá certo esse aqui. Eu vou sempre observando isso. Fiz ali, agora eu vou voltar. Eu vou construir o esqueletinho dele.
Quando eu voltei, agora sim que eu vou preencher. Vou preencher ele ali. Fazer esse cantinho interno. Cantinho interno eu não vou fazer ele tão grosso, quer dizer, não vou fazer grosso, vou fazer pequenininho. Basicamente ele vai encontrar ali com a outra parte. Encontrei, gente. Agora sim eu vou observar ali os acabamentos. Onde eu preciso... A parte mais difícil que eu acho da maquiagem, ao meu ver, a Elisângela está dizendo. Então, agora eu vou observar os acabamentos. Se eu preciso engrossar um pouco mais, onde tem uma linha que está meio torta, eu vou consertar. É agora que eu faço o acabamento, não lá no comecinho. Já vem desenvolvendo ele inteiro para ficar do jeito certo. A gente constrói o acabamento agora. Uma coisa que eu sempre vou fazer é limpando o pincel, porque esse produto vai secando com facilidade, né? Então, quando ele seca com facilidade, ele vai dificultando. Então, eu tirei ele do... Posso fazer ele só no limite da pálpebra? Pode fazer sem o gatinho. Quando eu vou fazer só a linha, eu já faço só com lápis de olho. Por que eu tô sofrendo com o espelho longe de mim? Me explica. Pra quê? Então, gente, depois que eu faço isso, vou observar aqui também, ó. E delineado pronto. Poderia engrossar mais se eu quisesse. Deixar ele um pouquinho mais grosso, mas não vou fazer não. Eu só vou... Então são acabamentos que a gente consegue construir. Um dia eu faço um make test, gente, maquiagem é prática, não só o delineado. Você aprende a delinear a prática e vai treinando, treinando, treinando. Então eu tirei esse produto que está seco. Prefiro usar a caneta, eu acho mais fácil. Eu também acho a caneta mais fácil. Mas é o que eu falo. Tem muita gente que prefere o em gel, e apesar da caneta ser mais fácil, por isso que eu acabo fazendo com o gel. Mas eu acho a caneta mais fácil também. Vou colocar aqui. E também acho super difícil. Não consegui fazer com tanta perfeição. Gente, sabe como que eu aprendi a fazer delineado em mim? Eu ia, antes de tomar banho, quando eu comecei minha carreira de maquiadora, eu nunca contei a minha história assim 100%, mas depois uma hora eu conto lá pra vocês, coloco no IGTV. Mas eu comecei toda a minha carreira de maquiadora somente com os produtos da Mary Kay. Por 4 anos eu utilizei somente os produtos da Mary Kay. Então assim, eu sempre tive muita propriedade, não só como consultora, que eu era consultora naquela época, mas pelo uso do produto mesmo. E naquela época eu tinha facilidade para desenvolver o delineado em outras pessoas, mas eu não tinha facilidade para desenvolver o delineado em mim. E aí para conseguir, né, fazer, até porque meu olho é fundo, é mais difícil de fazer ainda, eu sempre, antes do banho, eu ia tentar fazer. Por isso, então, eu fiz tanto antes de tomar banho que fui aprendendo mesmo. Então agora eu vou olhar a proporção, né, a medida, a direção desse para construir esse. O nosso rosto é assimétrico,
os dois. Se os dois estão indo ali na mesma direção. E agora eu vou voltar, daquele jeito. Também não gosto muito em mim fazer delineado. Gente, dificilmente eu faço delineado em mim assim pra sair. Só faço mais em aula. De vez em quando eu faço uma, eu já quero sair de delineado. Mas eu prefiro sempre, no meu rosto. Também por uma questão, né, de preferência mesmo. Que às vezes eu falo assim, ah, eu não gosto de delineado em mim, não quer dizer que eu acho feio, não quer dizer que ninguém possa usar. Vamos fazer isso. E só depois eu vou fazer o acabamento dele. Até que daí o acabamento no segundo é sempre também observando o outro, né? Se eles estão parecidos. Aqui. Então, olha aqui. Vamos treinar no banho de manhã. Eu fazia tanto isso, gente. Tá vendo que esse aqui tá um pouco mais fino, né? Então agora eu vou observar que eu preciso engrossar ele um pouquinho. Ixi, eu fiz muito isso. Antes de tomar banho, eu ia treinar.